Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem e que a família de vocês esteja em paz. E oro para que esse tempo seja um tempo muito especial de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Hoje a gente tem o nosso último encontro no livro do profeta Jonas. Eu queria então convidar você para o capítulo 4 desse texto. Um pequeno livro, mas muito rico, cheio de muitas lições para a nossa vida. Se você por acaso está aqui hoje e pela primeira vez e não acompanhou os outros capítulos ou perdeu algum dos outros capítulos, não se esqueça, você pode voltar aí no nosso canal no YouTube e encontrar o vídeo. E tantas outras jornadas do Conheça Sua Bíblia também estão aí, gravadas, registradas, para que você possa navegar por elas, certo? Hoje então a gente lê esse último capítulo do livro do profeta Jonas. E o texto diz assim, olha só. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O capítulo 4 do livro de Jonas é aquele capítulo que reflete os momentos da nossa vida, nos quais a gente percebe que a nossa reação a algo que foi feito é absolutamente inadequada e denunciadora de um estado do nosso coração que a gente queria esconder. Lembra do capítulo 3? O Jonas obedece Deus, vai para a cidade de Nínive, chama aquela cidade ao arrependimento, vê todo mundo se arrepender, inclusive o rei. E o capítulo termina com essa descrição de um povo inteiro que se converteu ao Deus de Jonas. O que deveria ser para o profeta o motivo de maior alegria do seu ministério, certo? Imagina uma cidade inteira sendo responsiva, positivamente responsiva, a uma convocação de arrependimento e legitimamente rendendo o coração a um Deus que era então desconhecido àquele povo, mas que passou a ser ouvido por causa da obediência de um homem. E esse homem, quando percebe tudo o que acontece, fica, olha o que diz o texto, profundamente descontente e enfurecido. Engraçado, né? Como as nossas reações denunciam o nosso coração. A gente não revela aquilo que a gente tem do lado de dentro apenas com o que a gente diz. Na verdade, o que a gente diz é muito mais fácil de ser editado do que o que a gente anuncia com o nosso semblante, com as nossas emoções, com o nosso comportamento
corporal. As nossas falas, se sob uso da nossa boa consciência, elas são editadas, sempre. Agora, as nossas reações ao que a gente percebe, elas são, na maior parte das vezes, espontâneas. E elas falam muito sobre onde a gente está. Jonas está aborrecido ao extremo, descontente e enfurecido. E esse negócio tomou Jonas de tal maneira que ele não apenas ficou satisfeito em transmitir com a sua postura, mas ele resolve conversar com Deus numa das conversas mais absurdas que a gente testemunha na Bíblia. Ele orou ao Senhor, dizendo assim, abre aspas, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é muito paciente, o Senhor é cheio de amor, o Senhor promete castigar, mas depois o Senhor se arrepende. O Jonas, nesse momento da vida, é o símbolo daquela gente para quem o universo não fará o menor sentido se não houver um espaço de castigo e de punição para os nossos adversários. Tem gente que sobrevive sem a possibilidade de um céu, mas que não dá conta de viver uma fé sem a possibilidade de um inferno. E aqui não está em discussão se há ou se não há. O que está em jogo aqui é essa obsessão que muita gente tem pela necessidade de ver Deus castigando, punindo, condenando. O Jonas poderia estar aqui profundamente satisfeito com a salvação de uma gente, mas ele está enfurecido. Enfurecido porque Deus é compassivo, enfurecido porque Deus é misericordioso, enfurecido porque Deus é paciente, enfurecido porque Deus é cheio de amor, enfurecido porque Deus diz que vai castigar e depois se arrepende. O Jonas precisa de um Deus que coloca ordem no mundo, castigando pessoas. Caramba, quanta gente vive esse tipo de espiritualidade, né? Que se você perguntar, irmão, mas o que você está querendo dizer com isso, cara? Às vezes a pessoa vai tentar dar uma ensaboada, às vezes ela vai dizer explicitamente, sabe, que não, Deus é isso mesmo, sabe, a gente precisa disso, mas ela não vai se satisfazer com a possibilidade da compaixão de Deus se manifestar, porque a gente precisa desse rigor, dessa rigidez, dessa dureza. O Jonas está fazendo uma oração que para Deus é absurda, e Deus vai tentar ensinar aqui no capítulo 4 para o Jonas que ele pode ter misericórdia. E na verdade não é nem só que ele pode ter misericórdia, é que é bom que ele tenha misericórdia. Porque o que sustenta a gente é a misericórdia de Deus. Então, Jonas, como é que você se enfurece com a misericórdia de Deus em ação? Jonas, como é que você se enfurece com a compaixão de Deus em exercício? Ô Jonas, como é que você se enfurece com a paciência de Deus e com o seu grande amor? Pois não é isso que Deus mais deseja, que a gente seja alcançado pela misericórdia, pela compaixão, pela sua paciência. Jonas, entenda quem Deus é. Você é profeta. Então você cumpriu aquilo por medo de ir parar de novo no ventre do peixe? Talvez tenha gente que obedeça pelo medo de voltar para o ventre do peixe. Mas que aí obedece como um robô que reproduz um comportamento que foi programado para desempenhar. E não como um indivíduo que se permite ser encharcado pela notícia de que Deus ama e de que Deus converte corações e salva pessoas da tragédia de uma vida rendida à violência e à maldade. A gente precisa programar a nossa vida para que a nossa vida seja não uma resposta automática aos mandamentos divinos que são cumpridos pelo medo da gente voltar para o ventre do peixe. A gente precisa programar a nossa existência para que a nossa existência seja uma existência que se propõe a partir da compreensão genuína e visceral de que Deus é amor e misericórdia e deseja, sim, nos acolher. Deus deseja se arrepender dos anúncios de destruição. Ele deseja que essa experiência descrita por esse afeto, essa experiência que é carregada aqui na metáfora de uma expressão que a gente conhece e que indica essa disposição divina de consertar coisas. O que Deus faz é se permitir ser movido
por essa experiência na nossa vida. Então o Jonas está aqui, enfurecido. E aí Deus, que é compassivo, não só para com o povo de Nínive, mas para com o próprio Jonas, porque Deus, inclusive, se fosse esse sujeito turrão, podia responder a Jonas na medida que o Jonas gostaria que ele respondesse ao povo, certo? Então Jonas quer saber? Raio na sua cabeça. Vai, não dá não, cansei de você. Não era isso que ele esperava em relação ao povo? Que Deus se cansasse do povo que estava fazendo maldade? Pois então, por que Jonas consegue perceber a maldade de um povo, mas não consegue perceber a maldade do seu próprio coração, que deseja que os outros sejam condenados? Pois Deus podia fazer com Jonas o que Jonas desejava que Deus fizesse com os outros. Talvez assim ele aprendesse. Né? Bem, mas que bom que Deus não faz isso que eu acabei de descrever. Deus é Deus. Tem uma outra capacidade de interagir com a miséria da nossa alma, sabe? Com essa condição mesquinha que às vezes nos acomete. Deus pergunta para o Jonas, o que você está enfurecido? O que aconteceu? Por que você está assim? E ele não responde. Deus pergunta, você tem razão para essa fúria? Ele não responde, ele faz uma birra. Ele sai da cidade e ele fica sentado num lugar, como quem diz assim, deixa eu ver então, se essa oração que eu fiz, se ela vai ser ouvida. Vou ficar aqui de espectador, vendo se Deus vai ou não vai destruir esse povo. E aí Deus é tão misericordioso que nesse lugar, fora da cidade, a leste da cidade de Nínive, onde Jonas coloca a sua cadeira de praia para sentar e ficar observando o que Deus vai fazer, nesse lugar, Deus faz crescer uma planta de um dia para a noite. E essa planta faz sombra sobre a cabeça do Jonas, para que ele seja poupado do calor. O que, diga-se de passagem, num ambiente, sabe, desprotegido, é uma dádiva, né? Você encontrar uma sombra sob a qual se refugiar da força do sol num dia quente, você que mora numa cidade como Rio de Janeiro, ou em algum outro lugar onde o calor é intenso, você sabe do que eu estou falando. Buscar aquela sombra por 5 minutos é renovo para o dia. Pois então, o Jonas está lá sentado e Deus faz crescer uma planta que vem sobre ele e oferece a ele uma sombra e o livra do calor. Acontece que assim como essa planta cresce do dia para a noite, milagrosamente, na madrugada seguinte, um bicho come essa planta e faz essa planta secar. E essa planta morre, o que significa que o Jonas perdeu a sombra que ele tinha. E o texto dá a entender que no dia seguinte, o Jonas, com esse sol na cabeça, que quase o fez desmaiar, reclama com Deus. E reclama com Deus da forma que os profetas que resolvem dissimular a maldade do próprio coração reclamam geralmente. Ele não reclama dizendo, pô, o Senhor tirou a minha sombra. Ele reclama dizendo, o Senhor matou essa planta. Sabe? Essa dissimulação. Ele está pensando nele, ele perdeu a sombra. Mas ele diz assim, é o que o texto sugere, né? Pô, o Senhor matou essa planta. Por que eu acho que ele diz isso para Deus? Porque quando Deus mais uma vez interpela o Jonas, ele o interpela dizendo assim, Jonas, por que você está furioso por causa da planta? Então isso me dá a sensação de que a fala do Jonas foi meio que por aí, sabe? Pô, o Senhor matou uma planta. Pô, maldade, Senhor. E aí Deus diz, por que você está furioso por causa da planta? E ele diz assim, eu estou furioso por causa da planta. Eu tenho motivo. Eu tenho motivo, inclusive, de querer morrer por causa disso. A dramatização de alguém que não assume a maldade do seu coração, que tenta maquiar, que tenta dissimular, que tenta representar, dramatizar, encenar. Só que essas coisas não funcionam com Deus. Ou seja, essas coisas não funcionam na vida. Na vida de verdade, elas não funcionam. Dramatização não funciona na vida de verdade. E aí, o que o verso 10 diz é que Deus chega para o Jonas e diz assim, você tem pena dessa planta, embora você não tenha podado essa planta, nem feito absolutamente nada para ela crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Ou seja, isso aqui foi gerado por mim. Tá? Você não tem nada a ver com isso. Mas está com pena dela. Tudo bem.
Mas é engraçado como você consegue se compadecer de uma planta, se é que esse é o caso, Jonas. Mas você não consegue se compadecer com 120 mil pessoas de uma cidade que estavam cegas por causa da sua própria maldade, a ponto de não distinguirem a mão direita da esquerda. E eu tenho compaixão dessa gente, e você não consegue ter. Uma planta te causa comoção, fúria e indignação. Mas 120 mil pessoas, para você, podem ser jogadas no lixo. É isso mesmo, Jonas? Então você acha que eu não deveria ter compaixão dessa cidade? E sabe o que é mais fascinante? A história acaba aí. A história não diz se o Jonas entendeu, se o Jonas se recusou mais uma vez. A história só diz que Deus fez essa pergunta e pronto. E eu gosto dessas histórias que acabam sem acabar, porque elas nos dão a possibilidade de continuarmos escrevendo, não o texto bíblico, obviamente, mas de continuarmos escrevendo o enredo da nossa vida, que é simbolizado, representado, dramatizado, como um arquétipo desses textos que simbolizam a nossa vida. Então, a verdade é que o capítulo 4 nos chama para um lugar, que é o lugar de nós discernirmos se o nosso coração está do lado do coração de Deus quando a gente vê Deus fazer aquilo que no fundo a gente achava que Deus não devia fazer. Onde está o nosso coração? A gente celebra com o que Deus faz? A gente se alegra com o que Deus faz? Onde está o nosso coração? De que Deus a gente precisa? Do punidor ou do compassivo? A gente precisa mesmo de um Deus que pune? Esse precisa ser Deus quem Ele é na essência? Essa precisa ser a nossa definição essencial de Deus? Aquele que pune, aquele que julga. A gente está nesse lugar do Jonas de dizer, eu sabia que isso ia acontecer, eu falei com o Senhor lá atrás, sabe? Que o Senhor ia se compadecer, que o Senhor ia ser misericordioso. Cuidado, porque se a gente está nesse lugar de uma espiritualidade que se surpreende com a compaixão e com a misericórdia, é possível que o nosso coração esteja tomado por uma compreensão de Deus que é antagônica a quem Deus é. Porque Deus é isso, compaixão, misericórdia, amor. Deus é isso. E é exatamente para mostrar isso que Ele nos chama ao arrependimento. Mas Ele é isso. Então aquele discurso assim, que tenta balizar, Deus é amor, mas é justiça, ele no fundo revela às vezes uma necessidade que a gente tem de se valer de um caráter punitivo, porque a gente acha que só se a gente tiver esse caráter punitivo, a gente vai andar na linha, porque o amor de Deus não é suficiente para nos fazer andar na linha. Eu não sei, eu prefiro o confronto de Deus ao Jonas, como um confronto de Deus a mim, que diz assim, mas vem cá, eu não posso ter compaixão, é isso? E esse Deus que é tão compassivo, Ele revela a sua compaixão, tendo paciência inclusive com a gente, quando na nossa insanidade a gente insiste em ensiná-lo a ser um pouquinho menos amoroso do que Ele está sendo. Às vezes Deus faz nascer uma planta atrás da gente para nos oferecer sombra, só para a gente desfrutar desse cuidado, porque é maravilhoso. E para a gente se lembrar que Deus cuida da gente inclusive. E aí, às vezes, essa planta é tirada para a gente perceber com mais intensidade, sabe? Momentaneamente. Tá vendo como é ruim ficar sem compaixão? E aí, às vezes, a gente não quer perceber e a gente usa desculpas. A gente diz que a gente está preocupado com a planta, quando no fundo a gente está pensando no nosso conforto que foi tirado. Mas talvez seja essa a circunstância que vai fazer com que a gente perceba um fato. Se a gente quer compaixão de Deus para a gente, então que a gente queira a compaixão de Deus para todo mundo. Porque se tem alguém com quem Deus não deve ser compassivo, na minha análise, se eu for honesto, esse alguém não pode ser o outro senão eu mesmo, porque eu conheço meu coração. Cada um deveria então olhar para si e dizer, Deus, eu não mereço não. Mas já que o Senhor é compassivo comigo, então que o Senhor seja com todo mundo. Salva toda essa gente, alcança todos esses corações, porque como eu, todo mundo precisa da tua graça e do teu amor. Então o recado está aqui, a história é essa. Nós somos quem nessa jornada? Há muitos papéis que a gente pode representar, nunca o de Deus. Na verdade, você tem uma grande lição que o livro de Jonas ensina pra gente, é que é sempre uma péssima escolha a gente querer brincar de ser Deus na nossa própria vida e na vida dos outros.
Eu espero que esse encontro, o capítulo 4 e todos os outros, eu espero que essa jornada pelo livro de Jonas tenha abençoado a sua vida e espero você na próxima semana por um novo ciclo no Conheça Sua Bíblia. Um abraço e até lá.